Berço de Luz. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Capítulo 16. O Poder do Amor. 398. Sendo as tendências humanas uma reminiscência do passado, segue-se que pelo estudo acurado dessas tendências o homem poderá conhecer o gênero das faltas que cometeu. Sem dúvida, mas até certo ponto, é preciso considerar a melhora que o espírito obteve durante o tempo em que esteve desencarnado e as resoluções que então tomou. A existência atual pode ser muito melhor que a anterior. 398a. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode o homem numa existência cometer faltas não cometidas na precedente? Isso depende de seu progresso. Se não souber resistir às provas, poderá ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição por ele escolhida. Mas em geral tais faltas denotam antes um estado estacionário do que retrógrado, desde que o espírito pode avançar ou estacionar, jamais recuar. Parentes e amigos dos internados naquela bendita casa de socorro entravam ansiosos e tristes e dirigiam-se aos leitos ocupados por seus tutelados do amor. Notávamos as expressões de expectativa, os olhares aflitos em busca de sinais de melhora. Aos poucos, as pessoas se acomodavam em volta dos doentes. Talita e Sandra se aproximaram emocionadas, logo percebemos que haviam notado nossa presença e de boa vontade se propuseram a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, que falava sobre a paciência. Ao abrir o admirável livro, aleatoriamente, Talita sorriu e olhou para Sandra. Novamente a paciência. Desde que ele ficou doente, essa lição aparece para ser lida, acho que ainda não entendemos. Rubens sorriu e nos falou. Também tenho pensado assim, leio e releio essa lição e logo ela torna a aparecer. Amoroso, Rubens se aproximou de Talita, fechou os olhos e procurou absorver cada palavra que ela leu. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus filhos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos assinalou pela dor aqui para a glória no além. Sede pacientes, que há também caridade em ser paciente, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola concedida aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais difícil, e, por conseguinte, mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus lançou no vosso caminho para serem os instrumentos das nossas provações e porem em prova a vossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, porque se compõe de mil nadas, que são como arranhões de espinhos, que acabam por nos ferir, mas é preciso encarar os deveres que nos foram impostos, as consolações e compensações, que obtemos de outro lado, e então veremos que os benefícios são mais numerosos que as dores. O fardo, quando se olha para cima, parece menos pesado do que quando se curva a cerviz para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que ninguém, e no entanto não tinha mácula alguma, ao passo que vós tendes o passado a expiar e o futuro a modificar. Sede pacientes, sede cristãos, esta palavra resume tudo, um espírito amigo, Havre, 1862. Enquanto Talita fez a leitura, Sandra dedicou-se ao passe magnético. De olhos fechados, observou a movimentação dos presentes ao ambiente de refazimento. Confusa pelos sentimentos que estava experimentando, fixou a mente nos pontos vitais ainda presentes como ligação entre a matéria densa e a matéria sutil, que mantinha nosso querido amigo preso àquele corpo. Notou que esses pontos estavam mais estreitos, mas com coloração viva. Mentalmente, questionou o porquê. Pela iminência do desencarne de Rubens, esclareci. As experiências de diversas formas acabam se desenrolando da maneira como se sente aquele que vive o momento. Quanto mais consciente do que estamos experimentando, menos necessidade do sofrimento, pois acabamos auxiliando de maneira lúcida e tornando os acontecimentos do tamanho que nos cabe vivê-los. Você não respondeu minha pergunta, concluiu Sandra. Rubens vivencia a partida sabendo que continuará mais vivo que antes. Reflita sobre como essa postura se reflete no todo.
Thalita se aproximou do corpo de Rubens e acariciou seus cabelos. Falou baixinho, incentivando-o a lutar pela vida. Notamos o conflito interior dela, pois sua vontade era arrancá-lo daquela cama e levá-lo consigo, mas o amor profundo que nutria pelo marido forçava-a a ser complacente com as necessidades dele. Sabia que o tempo expirava para eles naquela encarnação e queria que o amado partisse em paz, sabendo que, de uma forma ainda a ser descoberta, ela ficaria bem. Aproximamo-nos de nossa amiga e a envolvemos em vibrações de paz. Ela levantou os olhos para Sandra e questionou mentalmente. Está no fim? Sandra, com os olhos tristes, apenas acenou afirmativamente com a cabeça, para em seguida postar as mãos sobre o corpo adoentado e voltar a orar com fervor em benefício do amigo querido, um filho do coração. Notamos também pensamentos conflituosos por parte dela, que orava pedindo a Deus o melhor para Rubens, mas ao mesmo tempo questionava qual seria esse destino. Terminado o horário de visita, auxiliamos Rubens a adormecer por um tempo, pois ele estava exausto e emocionalmente fragilizado. Sentia as vibrações de amor que recebia, e, ao mesmo tempo que agradecia e era fortalecido por elas, também tomava consciência do que estava perdendo como encarnado. Isso o maltratava sobremaneira, mas precisava controlar-se para não se agarrar a ela e fugir daquele lugar. Adormecido, entregamos Rubens nas mãos de nosso companheiro Inácio. Descemos à recepção do hospital, onde amigos do casal estavam reunidos em benefício do amigo amado. Contamos 53 pessoas, incluindo o médico que o atendia. Intuímos Sandra para reuni-los em uma prece de amor por todos que ali estavam sofrendo a iminente partida de Rubens. Novamente o Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto e o mesmo item sobre a paciência foi lido. A comoção geral, o amor, que fluía espontâneo e límpido, criaram em volta do grupo uma intensa camada de energia fortalecedora e confortadora, que se expandiu mais e mais, para, em seguida, explodir em 1000 cores e se espalhar por todos os leitos ocupados daquele hospital. Percebemos que aqueles que estavam mais receptivos a essa doce vibração respiravam aliviados da dor material. Emocionados, unimo-nos a eles e passamos a auxiliar os doentes naquele bendito momento em que puderam absorver com mais facilidade vibrações benéficas que adquiriam características necessárias à recuperação de cada um. Após essa movimentação de amor, voltamos a nos reunir ao grupo de amigos, agora mais reduzido, que ainda permanecia nas instalações hospitalares. Maurício juntou-se a nós e, olhando nos meus olhos, perguntou: percebo que está muito emocionado, poderia partilhar comigo essa experiência? Contei a ele o adorável momento de união amorosa que presenciara, e comentei: se a humanidade soubesse o poder que temos quando verdadeiramente nos dedicamos ao amor, o sofrimento seria erradicado de nosso planeta como se fosse mágica pura. É, meu amigo, a mágica do amor. Aquela que nos foi presenteada no momento de nossa origem, comentou Inek. Sandra, que acompanhava a nossa conversa em silêncio, fechou os olhos e nos perguntou: ele está mesmo de partida, não é? Deixemos a cada dia a sua própria movimentação, minha amiga. Vamos viver esse momento que acabamos de presenciar, pois ele é a prova da bondade de Deus. Sossegue a sua mente, sua saúde física já é bastante frágil. Não sobrecarregue seu sistema nervoso querendo viver o futuro sem nem ao menos saber qual será. Respondi, aproximando-me dela e transferindo vibrações amorosas que a fortaleceram naquele momento. Obrigada. Saberemos o porquê de tudo isso? Uma parte da história vocês já conhecem, por meio dos trabalhos de desobsessão, quando lhes foi permitido algumas lembranças necessárias do passado. Veremos quais são os desígnios do Pai. Agora viva intensamente cada sentimento, com o equilíbrio e a lucidez de sua serventia. Vocês devem retornar às suas casas e descansar, completou Inek. Sandra convidou todos a retornarem às suas casas, os amigos se despediram ainda emocionados e já comprometidos a voltarem no dia seguinte. Aproveitamos o descanso de todos e voltamos à cidade do Rio de Janeiro. Fábio nos chamou com novidades sobre o caso de Rachel. Boa noite. Quais as notícias? Perguntei a Fábio.
Rachel sentiu-se mal e logo percebemos a presença de Cipriano ao seu lado. Rogério e Inês levaram-na à emergência do hospital. Precisamos auxiliá-los. Imediatamente nos dirigimos ao local indicado por Fábio. Logo à entrada do setor de maternidade, notamos intensa movimentação de espíritos arruaceiros que provocavam desordens no ambiente. As pessoas que ali aportavam em busca de socorro mostravam-se irritadas e ansiosas. Identificamos a família de Rachel sentada em um sofá aguardando atendimento. Carol e Caio entraram no prédio com expressão de preocupação. Olá, Rachel. Boa noite, Rogério e Dona Inês. Como você está? Carol perguntou dirigindo-se à amiga. Estou me sentindo muito mal, não sei ao certo o que é. Sinto enjoo, muito frio, e parece que a minha barriga vai estourar, falou Rachel com voz enfraquecida. Você está com dores? Questionou Caio. Não, e isso é estranho, porque, apesar de não ter dores, sinto muito desconforto na barriga. Minha mãe falou que podem ser contrações. Estou com muito medo. Caio e Fábio entreolharam-se, afastaram-se das mulheres e trocaram algumas ideias. Desde que Rachel começou a passar mal, vejo uma sombra ao seu lado, parece uma mulher agachada segurando a barriga. Não tenho certeza, a imagem não está nítida, afirmou Rogério. No momento em que você me ligou, senti algo parecido. Uma sensação muito forte de desespero. E agora, ao entrar aqui, percebi um grande número de espíritos malévolos presentes, que me insultavam à medida que me aproximava de vocês. Carol agarrou minha mão com força e falou que estava com medo. Eu trouxe o evangelho, como você pediu. Vamos fazer uma prece? Falou Caio. Os rapazes voltaram para perto das mulheres e as convidaram a uma prece petitória. Enquanto isso, passamos a acompanhar um grupo de trabalhadores da casa de saúde e nos dirigimos à multidão de necessitados que nos aguardavam. Cipriano nos vigiava ostensivamente, e, conforme a fileira de seus seguidores enfraquecia, notávamos a ira que aflorava em sua mente. Num ímpeto de violência, ele atirou-se sobre o corpo frágil de Rachel, porém a ação rápida dos socorristas ali presentes impediu-o de concretizar suas intenções. Aproximei-me dele, estava contido por instantes, mas notei a revolta em seus olhos e compadecido solicitei aos amigos que o libertassem, responsabilizando-me por ele. Assim foi feito. Ele olhou-me com desdém e falou entre dentes. Não se sinta meu credor por esse favor. Apenas fez o que é justo, respeitou o meu livre-arbítrio. E você, está respeitando o livre-arbítrio de seus semelhantes. Ele apenas me olhou por sob os cílios e se foi, seguido por aqueles que ainda teimavam em permanecer nas trevas de sua própria mente. Rachel respirou aliviada e informou aos amigos e familiares que se sentia melhor, mesmo assim Inês insistiu que ela fosse examinada pelo médico de plantão. Após algumas horas retornaram às suas casas mais aliviados. Capítulo 17. Pensamento consciente. 399. Sendo as vicissitudes da vida corpórea expiação de faltas passadas, ao mesmo tempo que provas para o futuro, é possível, da natureza dessas vicissitudes, induzir-se o gênero da existência anterior. Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, isto não constitui uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, porque as provas por que passa um espírito tanto o são pelo passado quanto pelo futuro. Voltamos à Casa Espírita Caminheiros de Jesus, mais especificamente à sala destinada aos atendimentos psicológicos. Lá encontramos Inácio e Rubens, este ainda adormecido. Como está nosso amigo? Perguntei a Inácio. Seu sono está bastante agitado. Esperava os amigos para acordá-lo e conversamos um pouco. Com carinho, Inácio tocou o braço de Rubens e o chamou mansamente. Ele abriu os olhos e, um pouco assustado, perguntou. Já aconteceu? Eu desencarnei? Ainda não, meu amigo. Você está em sala do plano espiritual situada na Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Foi trazido para cá logo após ter adormecido.
Nossa intenção é permitir um descanso mais produtivo para que enfrente os momentos vindouros com mais equilíbrio, falou Inácio. Eu sinto muito cansaço, que tem piorado a cada minuto. Pensei que seria diferente. Você ainda está ligado ao corpo denso e adoentado, não se esqueça disso, comentei. Sei que preciso tomar uma decisão sobre meu destino. Vocês poderiam me dizer quanto tempo ainda tenho? Questionou Rubens. O corpo material está bem debilitado, apesar das pequenas reposições de fluido vital. Como o amigo pediu, estamos bem perto da impossibilidade de continuar com esse procedimento, informou Inácio. Estou percebendo que o bem-estar que antes sentia nessas horas não tem acontecido mais, concluiu Rubens. Acredito que o tempo solicitado fez o seu papel. Percebo certo cansaço nas pessoas mais próximas e a percepção de que nada será possível para mantê-lo no mundo dos encarnados. A aceitação de sua passagem já é sentida como uma bênção de Deus, pois vai aliviá-lo do sofrimento. Desse estado sentimental, a conformação derivará com naturalidade, falei olhando os tristes olhos de Rubens. Peço apenas mais uns poucos dias, quero preparar meu filho, aproveitar os seus momentos de sono. Mostrar a ele que, apesar de não mais poder dividir com ele uma vida como encarnado, eu sempre estarei por perto, pelo amor que tenho por ele, pediu Rubens. Faremos o possível, mas, nesses dias que se seguirão, começará a acontecer a falência dos sistemas orgânicos e você terá muitas sensações dolorosas, alertei. Eu sei disso, apenas me auxiliem por mais uns poucos dias. E peço que nos momentos permitidos possa estar aqui, quem sabe, se tiver merecimento, entendendo um pouco esse momento de separação, falou Rubens com lágrimas nos olhos. Emocionados, abraçamos o jovem amigo, e confesso que naquele momento pensei em poupá-lo da dor e me prontificar a fazer a sua lição. Olhei para o rosto pálido e entristecido dele e imaginei o quanto estaria sentindo falta da família, recém-construída com tanto carinho, amor e paciência. Vinícius, não fique aflito. Sei que alguma coisa boa sairá de tudo isso. Preciso acreditar nisso, aí a felicidade virá de novo. Fico pensando que nesta encarnação fui uma pessoa feliz, tive uma companheira maravilhosa, um filho perfeito, amigos fiéis, então a próxima deverá ser muito melhor, comentou Rubens ensaiando um sorriso encantador. Ah, meu amigo, você é que precisa ser consolado e não eu. Queremos que saiba de nosso amor e admiração pela maneira como tem conduzido sua vida, disse emocionado. Mas eu cometi tantos erros, deixei passar tantas oportunidades. Exclamou admirado por nosso carinho. Os erros e as distrações não são importantes, mas sim o que você conseguiu descobrir disso tudo, o que ainda não estava bem e o que modificou por meio de um pensamento consciente e sincero, exercitando uma das maiores virtudes, a humildade, completou Inácio juntando-se ao abraço amoroso. Tenho muito a agradecer a tantas pessoas que me ajudaram. Será que um dia conseguirei com que saibam disso? O quanto foram importantes para mim? Questionou Rubens, demonstrando forte emoção. Você já pensou sobre a razão de essas pessoas agirem beneficamente em sua vida? Que o fizeram por amor, porque você cativou esse amor? Perguntei. Rubens olhou-me com gratidão, e com carinho respondi, agora, meu amigo, você precisa descansar, vamos aproveitar a reposição de plaquetas que deverá acontecer em minutos e proceder à manutenção de fluido vital. Descanse sossegado, tudo sempre dá certo, não é assim? Incentivou Inácio. Essa é uma expressão usada por um pai amigo. Quando poderei vê-lo? Questionou Rubens. Em breve, tenha paciência. Rubens sorriu e adormeceu. Um sono tranquilo, sua expressão relaxada demonstrava que havíamos conseguido auxiliá-lo. Cada dia vivido nesse adorável mundo dos espíritos é uma aventura admirável. Observar a experiência vivida por Rubens, ver a sua força serena e ao mesmo tempo conflituosa, as suas decisões já desvinculadas das próprias necessidades, a preocupação com o sentimento alheio, de não deixar para trás a dor, mas apenas o amor, tem me encantado. Acabo percebendo o quanto ainda preciso aprender. Desencarnei com bastante idade,
realizei mais do que poderia imaginar em meus sonhos, mas estava na hora certa. O cansaço do corpo envelhecido já anunciava o fim de uma experiência, que acredito produtiva, mas e se fosse ainda jovem, numa fase de vida repleta de sonhos e esperanças, com projetos a serem realizados? Qual seria a minha reação? Seria compreensivo e pacífico? Acataria com paciência e compreensão o momento da partida? Tantas questões pessoais despertadas pela observação da maneira como um amigo as responde, vivenciando o momento. Essa reflexão acabou por lembrar-me da questão de O Livro dos Espíritos, a qual falei para Inácio. 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer apenas a um sentimento pessoal, ou a nesse sentimento algum providencial objetivo, de ordem mais geral. O homem tem de progredir. Isolado, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Isso, Vinícius, é a bondade de Deus em harmonia com as nossas necessidades. Se não fossem as diferenças entre nós, companheiros de jornada, seríamos apenas cópias uns dos outros. Mas dessa maneira, uns observando os outros, conseguimos alguns parâmetros de comparação, o que acaba nos deixando alguns questionamentos a serem respondidos. Maurício veio em nosso encontro e nos informou que Fábio precisava de nossa presença na entrada da cidade umbralina Caos Profundo. Cipriano havia autorizado a continuidade de nossa visita interrompida. Dirigimo-nos para lá. Durante o trajeto trocamos algumas ideias sobre vários assuntos relacionados aos projetos reencarnacionistas. Estive pesquisando sobre o assunto de nosso trabalho atual, os planejamentos reencarnatórios. Conversei com um amigo que está estagiando em uma colônia preparatória, e ele está maravilhado com o trabalho que está sendo realizado ali. Cada detalhe é minuciosamente estudado para a preparação do reencarnante, visando sempre o sucesso do compromisso, comentou Maurício. Todo esse trabalho, que acaba por envolver muitos outros espíritos dedicados a despertar o bem maior para a humanidade, é mais uma prova da bondade de Deus, que nos oferece oportunidades maravilhosas de refazermos o caminho antes mal percorrido, disse Inek. Esse amigo falou-me que ainda acompanha o início da preparação, após o espírito ter o consentimento para preparar-se para a futura viagem à matéria. Uma das escolhas iniciais refere-se aos parentes mais próximos e aos pais, pois dessa opção delineiam-se os mapas cromossômicos, que vão determinar algumas características biológicas, necessárias para o desenrolar da nova história. Além, é lógico, das relações interpessoais, que visam excelentes processos reeducativos, não raras vezes com a intenção de sanar relacionamentos doentios vividos em outras oportunidades, concluiu Maurício. No caso de Rachel, ela gesta antigo companheiro que pretende harmonizar-se com seus desafetos do passado, inclusive despertando interrogações na mente do antigo desafeto, que insiste em permanecer nas trevas de dores morais passadas, Cipriano. Ele teve condições de opinar. Questionei a Fábio. Participei ativamente da preparação do companheiro que hoje está sendo abrigado em um novo corpo material e assistido por espíritos superiores. Chegamos a determinadas necessidades fisiológicas, que vão tanto fortalecer a vontade do irmão, como outras que lhe servirão de contenção. Uma das opções principais foi quanto à paternidade, que deveria estar a cargo de espíritos amorosos e dispostos no processo de reeducação da criança. Não contávamos com a gravidez precoce da menina, mas tudo foi readequado a essa nova realidade, e, com certeza, o que for necessário ao progresso moral de todos será feito de maneira consciente, respeitando as vontades e limitações de cada um. Quanto à participação de nosso companheiro, foi permitido a ele acompanhar as decisões e em muitas ocasiões opinar sobre os sentimentos que eram despertados em determinadas escolhas, visando,
principalmente, decisões lúcidas e compatíveis com a capacidade dele para vivenciar esses assuntos, muitos ainda traumáticos e bastantes delicados, explicou Fábio. Qual seria a experiência que iria amedrontá-lo mais? Inquiriu Maurício. A homossexualidade. Ele comprometeu-se muito vivenciando esse aspecto da sexualidade, redarguiu Fábio. Essa experiência decorreu da troca recente de sexo. Perguntei. Não, de nenhum dos envolvidos. Fazíamos parte do alto clero da Igreja Católica Romana, mas abraçamos esse caminho por imposição familiar, com a intenção maior de adquirir poder de comando nas comunidades em que vivíamos. E o celibato, para seres ainda ávidos por experimentar sensações fortes, como são as originadas na região genésica, foi um caminho de desequilíbrio e muita dor. Acabamos nos comprometendo com as leis morais de maneira bastante grave, pois os desvios sexuais acabaram nos levando a outros vícios, como o álcool, os opioides, a corrida desenfreada em busca de cargos mais altos e, por fim, a pedofilia. Foi nesse momento, quando começaram os abusos infantis, que acabei por me afastar desse grupo. Sentia-me muito mal. O choro daquelas crianças maltratadas perseguiu-me por muito tempo, mas foi como uma bênção de luz em minha vida. Foi ele que acabou por acordar-me para a realidade que vivia, afirmou Fábio, demonstrando grande comoção com as lembranças de um triste momento vivido na ignorância. Emocionado, abracei-o e falei entre lágrimas. Que maravilha a vida nos prepara a cada minuto, a descoberta de nossa própria origem amorosa. Percebemos a aproximação de Cipriano, que olhava de maneira belicosa para Fábio. Aquilo que o envergonha, engrandece-me. Querem conhecer o meu berçário? Venham comigo. Inec mentalmente alertou-nos sobre as intenções de Cipriano em despertar revolta em nossa mente e, principalmente, desequilibrar Fábio em suas emoções mais caras. Silenciamos e uma prece amorosa brotou em forma de melodia dos lábios de Ana. O som cristalino trouxe-nos paz e a lembrança excelente de que tudo está certo no mundo de Deus. Animados e felizes, juntamo-nos à querida irmã, somando amor e boa vontade em auxiliar aqueles que necessitavam de nossa presença. Capítulo 18. Deixando o passado. Chegado ao tempo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por si mesmo as provas às quais deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva, se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corpórea, e no estado de encarnado delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil, e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira por que se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque, se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que estes lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado, e qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo, e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro.
Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem murmúrios. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei lhe inflige. Assim, este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e avarento, pela miséria, aquele que foi duro para os outros, pelo tratamento duro sofrerá, o tirano, pela escravidão, o mau filho, pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso, por um trabalho forçado etc. Voltamos à cidade caos profundo, a vibração energética nos pareceu mais densa, tamanha a dificuldade inicial que tivemos em nos adaptar ao ambiente. Cipriano olhou-nos com desdém e disse: preparamos a cidade especialmente para recebê-los. Nós agradecemos ao amigo a atenção que nos dispensou, falou Ineque com carinho e abaixando a cabeça em sinal de humildade. Cipriano olhou-o com sarcasmo e disse: quero-os em silêncio, não me interessa o que pensam, suas opiniões ou críticas veladas. Convidei-os para atender aos meus interesses e nada mais. Então, quero-os calados. Apenas continuamos a caminhar. Mentalmente, orávamos por tudo o que víamos em nossa passagem: a dor, o descontrole emocional, o ódio, a insensatez, as atitudes afrontosas, enfim, o sofrimento daquele que, distanciado de sua origem divina, entregava-se ao seu mais obscuro sentir. Orávamos pela dor que ouvíamos por meio de lamentos e xingamentos, mas acima de tudo estava o Pai, que nos alertava sobre a necessidade dessa vivência, para que a consciência embrutecida pelo orgulho e pela vaidade acordasse diante da necessidade de mudar a própria história, até o momento grafado nas cinzas de nossa origem. Caminhávamos lentamente, seguindo Cipriano, entre as veredas dolorosas. O caminho, no início íngreme e escorregadio, ia se transformando. Chegamos a uma plataforma cercada por altas porções de rochas sólidas e percebemos algumas aberturas naquele paredão. Cada uma delas dava origem a um túnel. Cipriano nos indicou uma abertura estreita à nossa direita. A escuridão nos cercava, percebemos que o túnel era muito estreito, baixo e úmido, e a energia muito mais densa do que a que encontraremos na entrada da cidade. Cipriano fez um gesto com as mãos e uma luz tênue passou a iluminar nossa passagem. Desembocamos em um local que nos pareceu uma cópia reduzida do pórtico que dava entrada à colônia Origem de Fogo. Atravessamos um corredor extenso e largo, que abrigava em suas laterais várias salas de diferentes tamanhos. No fim do corredor, estreito e curto, entramos à esquerda. Encontramos uma porta fechada, semelhante às portas de cofre terreno. Após alguns comandos mentais de Cipriano, ouvimos um estalido seco e a porta se abriu, deixando-nos entrever um ambiente sombrio e amplo. Cipriano fez sinal para que aguardássemos. Entrou na grande sala, demorou alguns minutos e voltou. Seu olhar mostrava que ele estava se divertindo com a situação que acreditava estar nos impondo. Assim, ordenou: agora podem entrar. Admirados, encontramos inúmeros espíritos infantis e enfileirados à nossa esquerda e à nossa direita. A um sinal de uma senhora de aparência gigantesca, eles passaram a recitar estranha poesia, cadenciada e rítmica, que parecia hipnotizar a todos. Após a burlesca apresentação, cada uma daquelas crianças se adiantou e recitou um mantra, que descrevia as obrigações encarnatórias delas. Admirei-me ao ver uma criança claudicante se adiantar e parar à nossa frente. Ergueu a cabeça de maneira assintosa e, com os olhos flamejantes de ódio, conforme recitou seu mantra, o corpo perispiritual foi se avolumando. Sou o mal, trago o mal, dissemino o mal. Sou poder, sou o futuro, você será meu seguidor. Minha origem é o fogo, que queima sua vontade, submeta-se a mim. Os outros espíritos, amedrontados, ajoelhavam-se a seus pés, repetindo ininterruptamente o mesmo mantra e, no fim, cada um dizia em som alto e estridente: submeto-me a você. A mulher gigantesca fez um sinal e todos se calaram. Mentalmente, ela os libertou de seu jugo, oferecendo a Cipriano o comando. Este olhou para eles e, um a um, de olhos baixos, aproximou-se.
O homem sentou-se no chão e os comandados passaram a acariciá-lo diante de nossos olhos. Então, ele olhou-nos afrontando e disse: O que o seu Deus fará neste momento? Sinto sua revolta, mas ela não se concretiza. Faço o que quero e nada me impede. Fábio se adiantou, sentou-se ao lado de Cipriano e começou a cantar baixinho antiga cantiga de brincadeiras infantis. Aproximamo-nos do amigo e nos juntamos a ele nesse coro de amor. Os espíritos, que antes se dedicavam a agradar nosso anfitrião, levantaram os olhos e nos enxergaram. Atordoados, não conseguiam se mover diante do bem-estar sentido, o corpo deles antes preso à aparência infantil foi se transformando e ganhando novas formas, como de espíritos adultos. Ana estendeu os braços carinhosamente e eles foram se aproximando. No mesmo instante, uma equipe de socorristas veio em nosso auxílio e, em segundos, o amor brotou entre nós como bálsamo de luz bendita. Olhei para o espírito que nos fizera a odienta apresentação, e vi que ele nos fitava com raiva. Dando as mãos a Cipriano, comentou com cinismo: Fizeram-me um favor livrando minha comunidade dos fracos. Fico com meu futuro, ainda temos muito a fazer. Inek passou a falar com calma e carinho e sua voz era ouvida em cada canto daquela bendita cidade de redenção. O irmão nos perguntou o que Deus poderia fazer por vocês. Acredito que tenha recebido sua resposta, e o bem ofertado aos que se foram será estendido a todos desta comunidade. A partir de agora teremos um posto de socorro instalado à entrada da cidade. Qualquer um de vocês que sentir vontade de se livrar das dores e das trevas, será recebido com amor. Deus abençoe essa morada de recuperação moral. Até breve, meus irmãos. Cipriano nos fitou com ódio e, cercado por número expressivo de seguidores, construiu à nossa volta uma cela para conter nossa marcha. Imediatamente, manipulamos a densa energia com a ajuda de amigos amáveis que nos fortaleciam naquele momento. As formas de contenção foram sendo desmaterializadas e transformadas em luz de oração. Um clarão iluminou o ambiente de dor e as criaturas ali prostradas no chão imprecavam contra a presença de Deus. Saímos do prédio e voltamos à Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Acomodamo-nos no belíssimo jardim que ocupava o centro do prédio espiritual para trocar algumas impressões sobre o ocorrido. Eram realmente crianças? Fiquei confuso com essa informação, pois sabemos que, após o desencarne na infância, há o socorro imediato, redarguiu Maurício. Formas infantis, eu usaria essa maneira de descrever o que vimos na Origem de Fogo, falou Inek. Esse assunto sempre me interessou bastante, o que acontece após o desencarne na tenra idade. Sabemos que a infância é um período bastante produtivo para o espírito, pois é nessa fase que as modificações de conceitos morais são mais produtivas, mas sabemos também que apenas o corpo material é de uma criança. O espírito pode já ter tido um sem número de experiências que moldaram seu caráter. O desencarne também deverá ter qualidade semelhante à índole do espírito? Perguntou Maurício. No processo reencarnatório o espírito conta com o adormecimento de suas lembranças pretéritas, portanto, o seu comprometimento com vícios, paixões e desejos está sob controle, isso até, aproximadamente, os 7 anos de idade, quando o processo reencarnatório estará completo. Até então, não haverá como desenvolver tendências mais negativas, por essa razão Jesus compara a pureza de coração à infância, explicou Fábio. Voltamos ao conceito, o que dá qualidade às nossas ações são as nossas intenções. A criança ainda não manifesta vícios, portanto, suas intenções, geralmente, são ingênuas e puras, completou Inek. Você falou, geralmente, há exceções? Questionou Ana. Isso me intriga muito, pois sabemos de alguns acontecimentos sobre o globo em que crianças de pouca idade acabam por cometer crimes considerados hediondos. Como poderíamos explicar esses casos? Contemporizou Maurício. Acabamos de voltar de uma excursão à Origem de Fogo, local em que espíritos estão sendo treinados para agir de maneira tresloucada, com a intenção de manter o planeta estacionado nesse período de conflitos morais. Apesar da interferência do plano melhor, ali vigora o livre-arbítrio.
Em algumas ocasiões, o mal acaba se originando nessas mentes infantis sob o domínio de espíritos ainda malévolos. Mas isso não é sinal de improdutividade dessa encarnação, pois o sofrimento dos envolvidos acabará fazendo o excelente trabalho de reeducação dos sentimentos, esclareceu Inek. Eu apenas ouvia as ideias de meus amigos expostas com a intenção de entender um pouco o movimento da vida. Esse assunto sempre interessou a mim, pois sempre amei a juventude, vendo em cada um desses jovens a potencialidade de transformação por meio do processo educativo, na aquisição de conhecimentos necessários à manifestação da vida, ao processo educativo dos sentimentos, das emoções, situando, assim, o indivíduo em uma sociedade ética, a caminho da moralidade. Alguns fatos acontecidos sobre o planeta incomodavam muito o meu pensar e o meu sentir. Apesar de acreditar na beleza da evolução de cada um segundo sua capacidade de entender o momento em que vive, a criança como agente do mal desconcertava-me de maneira intensa. Refletindo sobre o que via e ouvia, passei a entender um pouco melhor esses momentos dolorosos de reajuste moral, apesar de serem manifestação do desequilíbrio, também acabavam por mobilizar a sociedade penalizada diante da dor. Exigimos punição ao adulto infrator das leis sociais, muitas vezes sem piedade desse desequilíbrio, porém, quando o caso acontece e o agente é uma criança, surpreendemo-nos e sentimos pena. Seria essa uma maneira de exercitarmos o perdão às ofensas, por meio da utilidade dos escândalos necessários? Refletia em silêncio quando Inek, voltando-se para mim, pediu que eu manifestasse minhas dúvidas e reflexões. Partilhei com os companheiros os meus pensamentos e, surpreendido, percebi que dividíamos alguns questionamentos. Voltando ao assunto inicial, se as crianças são imediatamente socorridas após o desencarne, então não são necessárias comunicações mediúnicas? Inquiriu Ana. São raros os casos que exigem uma ação mais agressiva para a readaptação de uma criança ao plano espiritual. Quando necessário, é feita com todos os cuidados possíveis para que não seja ainda mais perturbada, esclareceu Fábio. Quando acontece uma comunicação infantil fora desse aspecto especial, podemos citar 3 possibilidades: comunicação anímica por necessidade do médium, que acredita estar produzindo algo que considera importante, mistificação de espíritos ignorantes, que têm a intenção de atrapalhar os trabalhos mediúnicos, e espíritos dementados ou mesmo traumatizados, que regridem à infância como recurso de autoproteção, comentei. Mas um espírito de entendimento melhor não poderia usar a aparência infantil, por exemplo, para acalmar o coração de pais aflitos? Perguntou Ana. Isso seria uma fraude, o que foge à crença de um espírito melhor. O que pode acontecer é a comunicação por meio de espíritos melhores que têm como finalidade confortar os pais. Psicografias recebidas pelo amigo Francisco Cândido Xavier nos trazem muitos exemplos disso, inclusive algumas fazem parte de livros editados, como na obra Estamos no Além, informou Inek. Espíritos que desencarnam na infância são socorridos. Existem equipes especializadas nesse trabalho? Perguntou Maurício. Existem, mas elas procuram ter ao seu lado algum parente desencarnado ou mesmo o mentor. Familiares ajudam nessa passagem de um plano para o outro, minimizando os traumas, contemporizou Inek. Após o desencarne eles mantêm a mesma aparência? Questionou Ana. Voltamos ao mesmo conceito de relatividade: quanto mais evoluído o espírito, mais facilidade ele encontra em se adaptar à nova vida. Lembro-me de um trabalho de auxílio que realizamos e foi contado no livro Aldeia da Escuridão 28. O menino Mário, que desencarnou por meio de um ato de demência do próprio pai, fez sua adaptação no mundo invisível de forma rápida e produtiva, expliquei aos amigos. Inclusive eu me lembro de que ele se juntou a um grupo de jovens aprendizes e em breve período teve autorização para assumir a liderança do grupo, realizando excelente trabalho, completou Maurício. O desencarne de Mário aconteceu com qual idade? Questionou Fábio. Aos 11 anos de idade. Ele já despertava para as próprias características de personalidade, era um bom menino, bastante consciente de seus deveres. De fácil trato, apesar da pouca idade, perdoou o pai dementado e até hoje trabalha pela recuperação dele,
que ainda se encontra hospedado nos abismos da dor. Sempre que posso procuro informar-me sobre os progressos daqueles a quem conheci nesse trabalho de amor, esclareci aos amigos. Se me lembro bem, Mário em pouco tempo assumiu a aparência mais adulta, não é? Perguntou Inek. Isso mesmo, esforçou-se muito para equilibrar-se rapidamente, tal a sua vontade em auxiliar aos necessitados. Inclusive, a sua última encarnação tinha como propósito cristão auxiliar o antigo companheiro de delitos que permanecia na escuridão da própria mente, que foi o seu pai terreno, Adamastor. Falei com admiração pelo altruísmo do menino Mário. Essa mudança de aparência ocorre por vontade e compreensão do próprio espírito, mas o crescimento físico, semelhante ao que acontece aos encarnados, é uma constante para aqueles que desencarnam na infância. Perguntou Maurício. A mudança de aparência acontece de acordo com a necessidade do espírito. A exemplo da Terra, todos continuam seus estudos e, com a aquisição de novos conhecimentos, que os remete a novos questionamentos, a necessidade de atingir a fase adulta os impulsiona a modificar a aparência perispiritual, informou Fábio. A literatura espírita conta alguns casos bem interessantes de crianças desencarnadas. Podemos citar a obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Entre a Terra e o Céu. Lembro-me de admirável comentário do amigo escritor sobre a visita que fez ao lar de bênçãos, onde nos relata que em determinado momento houve indescritível melodia e, quando se aproximou, descobriu ser um coro de crianças, felizes e bem adaptadas à nova realidade. André Luiz questiona ao dirigente quanto à existência de processos educativos escolares condizentes à idade das crianças, e recebe resposta afirmativa. Também tem a informação de que elas permanecem ali até ter condições para uma nova encarnação e, não raro, isso acontecia antes mesmo de atingirem a aparência adulta, comentei. Isso vem corroborar a ideia da necessidade do espírito em modificar sua aparência, continuou Ana. Isso mesmo, sem essa necessidade tudo seria imposição, o que é inadmissível para os espíritos melhores, confirmou Fábio. Em O Livro dos Espíritos, questão 381, Kardec questiona aos espíritos. Quando morre uma criança, o espírito que a reanimava retoma imediatamente o seu vigor precedente. Sim, pois que se livra de seu envoltório carnal. Mas não readquire sua anterior lucidez enquanto não esteja completamente desembaraçado daquele envoltório, isto quer dizer que só é livre e outra vez lúcido quando nenhum laço existe entre ele e o corpo que deixou. Essa separação é fluídica e também emocional? Perguntou Ana. Fluídica, pois se pressupõe que o desligamento do perispírito, corpo material auxilia a libertação do espírito, mas, enquanto ele estiver mentalmente preso à forma densa, a liberdade acaba por não se concretizar, explicou Inek. Voltamos ao ponto mais importante: enquanto não houver consciência da necessidade de modificação do padrão mental, a nova vida estará inegavelmente atrelada a pesadas algemas do passado, refleti com carinho. E os casos de desencarnes prematuros de crianças? Quis saber Maurício. E o aborto, o que seria? Questionou Inek. No livro de autoria de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, mais precisamente no capítulo 10, a irmã Blandina faz o seguinte comentário: mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse e, despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. E, como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei. Aqui, recebemos muitas solicitações de assistência para pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que por nutrirem pensamentos infelizes envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, por conta de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos, arruinando-lhes a saúde, e encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a esses frágeis seres, que reclamam desvelado carinho.
Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia, com a recuperação desejável, no entanto, muitas vezes somos constrangidos a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos. Estávamos nessa produtiva conversa quando Inácio veio ter conosco. Amigos, precisamos atender ao chamado da família de Rubens. A hora da partida se aproxima, precisamos auxiliar nossos amigos nesse momento de dolorosa separação. Solicitei aos companheiros de labor socorrista que nos auxiliem, pois devemos estar ao lado deles nas próximas 48 horas. Emocionados com a notícia já esperada, unimos-nos em amorosa prece petitória de amor e serenidade para que pudéssemos vivenciar as experiências vindouras com equilíbrio e lucidez. Apesar de entendermos o processo constante da vida eterna, ainda nos sentimos fragilizados dentro do conceito de morte. Ainda nos soa como uma despedida eterna quando um ente amado deixa a matéria em busca de sua verdadeira natureza como espírito. O sofrimento é consequência imediata, e passamos a deslizar freneticamente num doloroso estado de fatalidade. Mesmo vivendo há certo tempo no mundo invisível, ainda me sobressalto diante da passagem entre os dois mundos. Necessito ainda firmar novos e saudáveis hábitos, deixando o passado onde ele deve estar, para formar novos hábitos que substituam o sofrimento, pela felicidade da vida eterna. Capítulo 19. Aceitando os acontecimentos. 400. O espírito encarnado fica voluntariamente em seu envoltório corporal. É como se perguntasseis a um preso se as grades lhe agradam. O espírito encarnado deseja incessantemente a liberdade, e, quanto mais grosseiro é o invólucro, tanto mais deseja dele ver-se desembaraçado. Imediatamente, transportamo-nos para o lado de Rubens. Adormecido, sob os cuidados amorosos de seu mentor, o corpo febril e cansado sofria os últimos momentos na matéria. Boa tarde, amigos. Agradeço a presença ao lado do nosso tutelado por amor, agradeceu-nos Camilo. Nós também amamos muito nosso companheiro de trabalhos espiritistas. Prometemos-lhe nossa presença constante nesses momentos derradeiros, falei ao amigo. Como você está? Perguntou Inek dirigindo-se a Camilo. Bastante emocionado diante do compromisso a ser terminado, mas renovando minhas intenções ao lado de Rubens, que tanto proveito tirou dessa oportunidade, respondeu Camilo. Foram provas vivenciadas com certo equilíbrio, como também algumas expiações concretizadas com sucesso, comentei emocionado. Fico aqui rememorando algumas passagens desde a mais tenra idade e percebo que fui perseverante diante dos obstáculos. Quando se via incapacitado de enfrentar as próprias limitações, acabava vencendo o orgulho, ainda bastante presente em sua mente, e corria em busca de ajuda, por meio da ação de pessoas em quem confiava. Foi crítico consigo mesmo, muitas vezes queria a perfeição ainda distante e lutava contra alguns conceitos errôneos que o debilitavam nas lutas diárias, mas, acima de qualquer coisa, era amoroso e fiel. Seguidor de Jesus, entristecia-se por ainda não ter a capacidade de exercitar sua fé de maneira mais intensa, comentou Camilo. Sairá desta encarnação mais perto da perfeição. Ainda com um bom caminho pela frente, porém diante das experiências vividas, com certeza terá melhores condições de perceber a felicidade relativa, comentei, observando aquele rosto sereno e de beleza sutil. Vamos auxiliá-lo a acordar, o horário das visitas se aproxima, disse Inácio, que estava conosco. Enquanto atendíamos ao nosso amigo Rubens, Maurício e Ana se desdobravam entre os amigos que aguardavam o horário de visita na sala de espera do hospital. A esposa de Rubens estava sentada em um canto. Tinha o semblante abatido e sofrido, os pensamentos em conflito entre o desejo de que o marido permanecesse no mundo dos encarnados e a realidade que percebia, observando e conhecendo as implicações dos últimos acontecimentos. As emoções em conflito a esgotavam física e emocionalmente. Uma amiga querida, Priscila, aproximou-se dela e falou baixinho: "Vou acompanhá-la. Precisamos ter calma, está bem?" Talita apenas acenou afirmativamente com a cabeça e olhou para Sandra com um olhar interrogador. A médium a fitou com tristeza e acenou em sinal de positivo ao questionamento mudo.
Depois, aproximou-se de Talita, abraçou-a e disse com carinho: Eu não consigo vê-lo partindo. Eu sei, respondeu Talita. A visita foi liberada. Rubens estava lúcido e viu a expressão de aflição da esposa. Quando ela se aproximou, ele acariciou seus cabelos e disse: Eu sinto muito, mas preciso partir. Meu tempo está chegando ao fim. Eu amo você e meu filho. Juro que queria ficar, mas não é esse o nosso compromisso. Talita, em silêncio, ouviu as palavras e o carinho. Conseguia ver o marido lúcido à sua frente e isso a consolava, pois sua maior preocupação era vê-lo sofrer, perturbado e sem a noção exata do que estava acontecendo. Mais tranquila, incentivou-o a aceitar o que estava por vir. Apesar da dor da separação, sabia ser inevitável o desfecho dessa experiência dolorosa. Talita e Priscila impuseram suas mãos e, amorosas, doaram o melhor de si em benefício de Rubens. As pessoas se revezaram na visita ao querido amigo, que, emocionado, recebia as vibrações de amor como bálsamo. A dor da companheira o arremessava a um novo momento de sua vida. Pensamentos de paciência e incentivo o fortaleciam. Em determinado momento, ele olhou para nós e disse: Estarei me afastando de tudo isso. Que escolha eu fui fazer? Seu tom de voz desolado nos emocionou. Aproximei-me do amigo e o abracei com carinho, dizendo: Não se engane, meu filho, você estará mais próximo deles como nunca esteve. Sentirá esse amor com mais intensidade e saberá a profundidade de seus próprios sentimentos. Um dia, não muito distante, vai agradecer ao Pai por permitir a você essa experiência magnífica. Sinto uma angústia muito grande, meu peito dói, pois sei que em breve esta encarnação chegará ao fim. Isso é doloroso demais. Nesse momento, Camilo entrou no cubículo ocupado por Rubens, na unidade de terapia intensiva. Boa noite, meu filho. Estarei aqui com você e ficarei até o momento em que necessitar de minha presença. Rubens o olhou emocionado e falou: Pai, pensei que nunca viria. Camilo o abraçou, e Rubens, esgotado pelas últimas emoções, entregou-se a convulsivo pranto de alívio. Apesar de estar cercado de amigos, sentia-me muito sozinho. Agora, com você aqui, serei mais forte. Não quero dar trabalho, sei que vivo aquilo que combinei, então preciso ficar bem. Meu filho, as emoções são projeções de nosso eu, exteriorizá-las não nos faz fracos diante da vida, mas sim nos prepara para entender melhor o que sentimos nessas ocasiões mais difíceis de vivenciar. Chorar alivia a alma, desfaz o nó na garganta e facilita uma conversa saudável. Deixamos Rubens na companhia de Camilo e voltamos à casa espírita que nos acolhia no Rio de Janeiro. Fábio necessitava de nossa presença. Cipriano mostrava agressividade e muita raiva, que se manifestava em forma de pânico para Rachel. Entramos na pequena casa e logo avistamos vários espíritos que se compraziam com o choro descontrolado da menina. O que está acontecendo? Fale comigo, Rachel, implorava Inês, já bastante preocupada com o estado emocional da menina. Eu sei que alguma coisa muito ruim vai acontecer, eu vou perder o nenê, mãe. Meu Deus do céu, quem falou uma besteira dessas para você? Ontem mesmo nós fomos ao médico e ele disse que está tudo bem. Não vou nem contar aos pais do Ayrton. Para quê? Não vai ter nenhum nenê mesmo. E a menina repetia e repetia a mesma coisa sem parar. Ao seu lado, um espírito com deformações graves na área genésica repetia as mesmas coisas e chorava copiosamente. Aproximamo-nos da infeliz criatura, mas tal era seu envolvimento de culpa, possivelmente com um passado tenebroso, que ela nem ao menos notou nossa presença. Intuímos Inês a pedir ajuda para Ângela. Ângela, desculpe incomodá-la, mas Rachel está muito esquisita, repete sem parar que vai perder o nenê. Parece que nem me ouve. Não sei mais o que fazer. Estou indo para sua casa. Caio acabou de chegar da faculdade e vai comigo. Devemos chegar aí em 15 minutos, está bem? Ah, Inês, ore bastante e com muita fé. Dizendo isso, chamou Caio e os dois se dirigiram à casa de Inês.
Rachel estava desequilibrada e notamos que o espírito reencarnante, apesar da proteção fluídica, começava a dar sinais de desconforto. Alertei Inek para o fato e imediatamente solicitamos auxílio aos companheiros especializados nos processos reencarnatórios. Uma senhora de aspecto frágil apareceu e percebeu a interferência que mãe e filho sofriam. Solicitou-nos auxílio para reforço energético e com delicadeza passou a energizar o útero materno, formando uma cúpula de proteção. O espírito, antes irrequieto, sossegou, e percebemos que adormeceu serenamente. Cipriano veio ter conosco e avisou. Não fiquem satisfeitos com essa ação paliativa, ele reconhece quem sou e me teme. Estou apenas me insinuando. A cada vez, ele ficará mais inseguro, até o momento em que será um aliado para o aborto. É só isso. É muito fácil, não conto com milagres, apenas com sentimentos daqueles que conheço. O irmão esqueceu uma coisa muito simples, mas que fará a diferença para cada um daqueles que pretendem modificar o seu estado de imperfeição, comuniquei. E o que seria? A intervenção do divino? Questionou Cipriano com uma gargalhada. Também, mas me refiro à vivência de cada um, enquanto o irmão permanecia nas sombras da ignorância amorosa, seus antigos companheiros aprenderam a cada oportunidade e descobriram forças interiores que você nem imagina que existam, respondi com carinho. Você diz que eles se prepararam para me enfrentar. Saiba que passei séculos me preparando para a vingança final. Enquanto eles viviam diversos assuntos inacabados, especializei-me em derrotá-los e reduzi-los a nada, respondeu. A diferença é grande e lúcida entre as vivências que ora discutimos. Preparar-se para a vida é encontrar a sua própria essência divina, é saber quem somos, conhecer nossas virtudes e nossos vícios. É saber aceitar a dor como amiga passageira, é sentir que tudo está certo, embora, em muitas ocasiões, não exatamente da maneira como gostaríamos que fosse. É aceitar que necessitamos desenvolver a fé em nós mesmos, acreditando em nossa capacidade de realizar e transformar a dor em instrumento de aprendizado, educando a nossa fé em Deus. Esse novo ser que desabrocha em meio à escuridão descobre sua origem e natureza, o que o fortalece e o transforma em mais um trabalhador na seara do bem, redargui emocionado. Você me julga aquém de minha capacidade. Essa fala não vai esmorecer a minha vontade, eu a alimento da forma necessária para que não morra diante do momento esperado e sonhado por séculos e séculos. Entendo sua filosofia, mas, para mim, ela não faz sentido. Olhe à sua volta e sinta o poder que consigo canalizar por meio de súditos bem treinados. Logo vou convidá-los a participar de um verdadeiro milagre de minha fé. Quem sabe não será você a mudar de lado. Dizendo isso, ele investiu contra Rachel de maneira cruel. A menina, já em descontrole emocional, cedeu à tensão do momento e perdeu os sentidos. Caio e Angela chegaram ao local. Inês estava em pânico e gritou para que entrassem. Rachel estava deitada no chão frio, o rosto pálido, e uma indefinível expressão de pavor marcava o rosto delicado. Imediatamente, Angela a examinou e percebeu que a pressão arterial estava muito alta. Pediu ao filho que ligasse para a emergência do hospital, pedindo um veículo de resgate. Rachel, ainda desacordada, foi levada ao hospital e examinada pelo médico de plantão, que a medicou. Lá ficou sob observação e, aos poucos, a pressão arterial voltou ao normal. Angela, essa menina tem passado por momentos muito difíceis. Seria interessante ser acompanhada por uma psicóloga, aconselhou o Dr. Fernando. Vou conversar com Inês e oferecer o atendimento fraterno do centro espírita que frequento, respondeu Angela. Seria interessante. Você sabe que não tenho sensações mediúnicas importantes, mas vejo a necessidade de essa menina ser acompanhada para que tudo corra de maneira mais harmônica. Pelo que estou aprendendo com a doutrina espírita, temos aí um momento de reajuste para os envolvidos nessa história, e acredito que esse espírito que está vindo é figura central dessa trama, falou Fernando. Que maravilha se nossos colegas compreendessem a importância do acompanhamento espiritual, principalmente no período gestacional. Muito sofrimento seria poupado a essas pessoas.
Estaríamos tratando o homem de maneira integral, mente, corpo e espírito, afirmou Angela. Devemos agradecer a Deus por muitos profissionais da área da saúde já questionarem os limites da medicina terrena e procurarem respostas além da matéria. Essa é uma conquista importante para a humanidade, informou Fernando. Veja, Rachel está acordando, alertou Angela, segurando carinhosamente as mãos da menina. Dona Angela, o que aconteceu? Você não se sentiu bem e desmaiou. Nós a trouxemos para o hospital. E meu filho, está bem? Está sim, minha criança. Vou chamar sua mãe. Ela precisou ser medicada, e na pressa de socorrê-la, não tomou a insulina que precisava. Ela e o Caio estão na sala de espera bastante preocupados. Nossa, quanto trabalho eu estou dando a vocês. Não se preocupe, estamos aqui porque gostamos muito de vocês. Rogério deve estar chegando, pedi a ele que pegasse Carol na escola. Veja só quantas pessoas a amam. Eu fico muito feliz. Não me lembro de nada que aconteceu. Não se preocupe, o importante é que está tudo bem com vocês dois. Vou chamar sua mãe. Capítulo 20. Ser feliz. 401. Durante o sono, o espírito repousa como o corpo. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Voltamos ao hospital onde estava Rubens. Após as visitas daquela terça-feira, conversamos com nosso amigo, que mostrava alguns sinais depressivos diante dos acontecimentos futuros. Camilo, ao lado dele, ficou em oração por alguns momentos e, fitando, falou com carinho. Precisamos relembrar o seu compromisso nesta experiência, após vamos voltar a mente para lembranças adormecidas de um passado distante. Sei de sua necessidade ao pedir ao Pai autorização para viver esses momentos, assim como todos os envolvidos também se comprometeram a isso. Sei muito bem do que você fala, e, mesmo assim, estou me sentindo como uma vítima, vivendo o que escolheram para mim e não como na realidade é, respondeu Rubens. Por tudo isso eu pedi permissão para os momentos que vivenciaremos a seguir. Mais uma vez seremos auxiliados em nossos conflitos de fé pela bondade de nosso Pai, informou Camilo. Eu sempre soube que não teria muito tempo nessa encarnação, achava que morreria jovem, mas isso não me assustava, encarava o fato como uma coisa natural, embora sofrida por causa do afastamento das pessoas que tanto amo. Mas depois que meu filho nasceu essa ideia me aterrorizou, passei a ignorar essa informação e todas as sensações que me trazia. Mas eu sempre soube que isso aconteceria, redarguiu Rubens. Apesar da bênção do esquecimento do passado, Deus nos permite viver essas experiências de maneira intuitiva. Nesses momentos sentimos as consequências de nosso compromisso, como uma maneira de nos adaptarmos aos acontecimentos futuros. Apenas não prestamos muita atenção e relegamos as informações ao esquecimento. Talvez isso aconteça como instrumento de autopreservação, pois o nosso apego aos bens terrenos, sejam eles quais forem, acabaria por nos trazer desequilíbrios maiores e mais graves, e isso provocaria mais insegurança e sofrimento, completou Camilo. Eu sei de algumas coisas que aconteceram e que reconheci imediatamente, pessoas e fatos relacionados ao meu passado, como a presença de Thalita em minha vida. Assim que a vi senti um encantamento que veio de dentro do meu coração. Confesso que a emoção foi tão forte que tive dificuldade para voltar a respirar. Foi como estar suspenso no ar, uma sensação muito boa, de muita paz, até mesmo de euforia, e, apesar de estar longe dela naquele momento, senti como se estivesse sendo abraçado, falou Rubens emocionado. Essa é uma relação que está se modificando há bastante tempo. Um amor que amadurece e fica a cada dia mais saudável, não é mesmo, meu amigo? Questionei com os olhos umedecidos pela emoção. Tenho uma imagem dela com vestes romanas. O olhar era diferente, agressivo e triste, mas eu sinto amor por essa imagem. Acredito que foi a primeira vez que a vi dessa maneira que hoje reconheço como amor, esclareceu Rubens.
Ainda rebelde e necessitado das sensações da matéria como fonte principal de prazer, você se lembra dessa história? Perguntou Inek. Não, apenas uma sensação de sofrimento e dor, de perda e distanciamento. Sinto medo quando vejo essa imagem, pois sei que fizemos coisas terríveis na época, continuou Rubens. Não se assuste, meu amigo. Vocês estão muito distantes dessas manifestações desvairadas, trilharam um longo caminho, fizeram novas e saudáveis escolhas em busca do aperfeiçoamento espiritual, expliquei ao amigo. Lembro-me nitidamente de uma experiência junto ao clero. Acredito que tenha acontecido na Idade Média, na Idade das Trevas. Uma boa parte do conhecimento que tenho hoje sobre biologia e medicina vem daí, não é mesmo? Inquiriu Rubens. O que você se lembra? De estar sempre fechado em um laboratório, um lugar escuro e sombrio, sempre fazendo experiências, testando drogas. Cheguei a um ponto que nada mais interessava, pois dominava a ciência dessa matéria, mas sentia-me insatisfeito, sabendo existir fenômenos muito mais admiráveis, porém estava ali sem ter como dar continuidade, por falta de instrumentos e conhecimento. Inconformado, busquei respostas na arte das trevas, a magia negra. Conjurei o mal, invoquei demônios, cantei palavras negras em rituais de magia, torturei meus semelhantes em experiências tenebrosas, destruindo corpos e esperanças. No auge do conhecimento tenebroso, conheci Talita e encantei-me com seu jeito, mas ela e seus companheiros eram parte de uma comunidade de bruxos. Ameacei destruí-los caso ela não aceitasse ser minha amante em troca da liberdade. Ela recusou e afrontou-me, então me vinguei denunciando a todos, contou chorando. Fez uma pausa e continuou, depois de sua morte, isolei-me do mundo. Eu a amava, era um amor doente, e o orgulho não permitiu que a conquistasse por meio da mudança de minhas atitudes e meus princípios, então destruí o que poderia ser a minha felicidade. Com a intenção de confortá-lo e fortalecê-lo, abracei o amigo que, em pranto convulsivo, lembrava-se de uma parte triste de seu passado. No auge do sofrimento e do remorso, acabei com minha vida tomando veneno de maneira mórbida. Ingeria quantidades pequenas para sofrer dores atrozes e sentir a minha vida escapulindo, aos poucos, pelas minhas mãos. No fim, louco de dor física e emocional, queimei meu próprio corpo, derramando óleo quente em minha cabeça e ateando fogo. Enquanto queimava, gritava o nome dela. Você foi socorrido pela caridade daqueles espíritos, foi cuidado por eles e encaminhado a novas experiências, comunicou Inek.